Nunca vi ninguém conseguir isso com eles. O milionário sussurrou em choque ao ver a babá brincando com seus trigêmeos. Era impossível. Aquelas crianças não sorriam fazia meses. O silêncio era ensurdecedor. Leonardo Campos parou no meio da escada, a mão congelada no corrimão de mármore, tentando entender o que estava acontecendo. Sua mansão nunca ficava em silêncio. Especialmente não às 3 da tarde, horário em que seus 3 filhos costumavam transformar a casa em um campo de batalha sonoro que fazia seus ouvidos doerem mesmo quando ele estava trancado no escritório do último andar. Mas agora, nada. Ele havia voltado mais cedo de uma viagem de negócios sem avisar ninguém, cansado demais para aguentar mais um dia fingindo que tudo estava bem enquanto fechava contratos milionários. A verdade é que nada estava bem. Nada estava bem há muito tempo. Onde estão todos? Ele murmurou, subindo o resto da escada com passos silenciosos. Foi quando ouviu. Não era choro, não era grito. Era risada. Risada de criança. Não apenas uma, mas 3 vozes diferentes, rindo ao mesmo tempo, com aquela alegria genuína que ele não ouvia há tanto tempo que havia esquecido como soava. Leonardo seguiu o som até a sala de brinquedos, e o que viu pela porta entreaberta fez seu coração parar completamente. Beatriz, a nova babá que havia começado apenas dias antes, estava no meio da sala segurando uma corda grossa. Do outro lado, os 3 meninos puxavam juntos, rindo descontroladamente enquanto tentavam derrubá-la. Enzo gritava instruções para os irmãos. Theo ria tanto que mal conseguia segurar a corda. E Caio, o menor, tinha as bochechas vermelhas de tanto se esforçar. Mas não era isso que havia feito Leonardo congelar na porta. Era o fato de que seus filhos estavam sorrindo. Realmente sorrindo. Não aquele sorriso forçado que davam quando alguma babá desesperada tentava animá-los com brinquedos caros. Era um sorriso verdadeiro, que iluminava seus rostinhos de uma forma que ele não via desde antes de Maria morrer. "Puxa mais forte!" Beatriz gritava, fingindo que estava perdendo. "Vocês são muito fortes! Não vou conseguir! A gente vai ganhar!" Enzo gritou de volta, seus olhos brilhando de pura felicidade. "Puxa, Caio, puxa!" Theo incentivava o irmão menor. E então Beatriz se deixou cair dramaticamente no chão, soltando a corda. Os 3 meninos caíram para trás em uma pilha de risos, abraçados uns aos outros, comemorando a vitória como se tivessem conquistado o mundo. Leonardo sentiu algo molhado escorrer pelo rosto e levou a mão até a bochecha, surpreso ao descobrir que eram lágrimas. Ele não chorava desde o funeral de Maria. Havia decidido que chorar era perda de tempo, que precisava ser forte pelos filhos. Mas agora, vendo aquela cena impossível, não conseguia segurar. De novo! Caio gritou, se levantando e correndo até Beatriz. "Vocês querem ganhar de mim de novo?" Ela perguntou, fingindo indignação. "Não vale! Vocês são muito fortes!" "A gente é forte mesmo!" Enzo respondeu, flexionando os bracinhos magros. Foi quando Beatriz os viu pela primeira vez de verdade, não através de uma babá eletrônica ou de relances rápidos quando ele chegava tarde em casa. Viu que Enzo tinha os mesmos olhos da mãe, que Theo tinha seu sorriso, que Caio tinha a covinha que Maria tanto amava. Viu que eles haviam crescido sem que ele percebesse, que estavam virando pessoas reais, com personalidades próprias. E percebeu, com um aperto doloroso no peito, que ele não conhecia os próprios filhos. "Papai!" A voz de Caio cortou seus pensamentos. O menino havia visto Leonardo parado na porta e correu até ele com os braços abertos, mas algo fez o garoto parar a meio caminho. Uma hesitação, um momento de dúvida, como se não tivesse certeza se podia abraçar o pai. Aquilo partiu o coração de Leonardo de uma forma que ele não estava preparado. "Oi, Caio", ele disse, a voz saindo estranha, engasgada. "Você voltou cedo", o menino disse, baixando os braços lentamente. "Voltei. Queria ver vocês." Enzo e Theo também haviam parado de brincar, observando o pai com aquela mesma expressão cautelosa que Caio tinha. Era como se estivessem lidando com um estranho, alguém que precisavam ser educados, mas não sabiam como se comportar. Beatriz se levantou do chão limpando as mãos na calça. Pela primeira vez, Leonardo realmente a olhou.
Ela era mais nova do que havia pensado, talvez no final dos 20, com cabelos escuros presos em um rabo de cavalo bagunçado e uma expressão que misturava surpresa e algo que ele não conseguia identificar. Senhor Leonardo, ela disse respeitosamente, não sabíamos que o senhor chegaria hoje. Eu não avisei, ele respondeu, ainda olhando para os filhos. Mudei os planos de última hora. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. As crianças não sabiam o que fazer. Beatriz claramente sentia que deveria sair, mas não queria abandonar os meninos. E Leonardo estava preso naquela paralisia emocional que o dominava sempre que tentava se conectar com os filhos. Vocês estavam brincando, ele disse finalmente, procurando desesperadamente por algo para dizer. A Bia ensinou a gente um jogo novo, Theo respondeu timidamente. É muito legal. Bia? É como eles me chamam, Beatriz explicou. Disseram que Beatriz era muito comprido. Leonardo assentiu, sem saber o que responder. Aquela mulher tinha apelido. Em poucos dias havia conquistado algo que ele não conseguia: a confiança dos filhos. Senhor Leonardo, eu posso levar as crianças para lavar as mãos, Beatriz disse, quebrando o silêncio tenso. Está quase na hora do lanche. Não, ele disse rapidamente, surpreendendo a si mesmo. Deixa, eu quero conversar com vocês um pouco. Beatriz hesitou, mas depois assentiu. Vou preparar o lanche então. Com licença. Ela saiu da sala, deixando Leonardo sozinho com os 3 meninos que o olhavam como se ele fosse um quebra-cabeça impossível de resolver. Então, Leonardo começou, sentando-se desajeitadamente no chão. Vocês gostam da Bia? Ela é legal, Enzo respondeu, ainda mantendo distância. Não grita com a gente. A frase foi como um soco no estômago. As outras babás gritavam? Os 3 meninos trocaram olhares, aquela comunicação silenciosa que gêmeos têm. Theo foi quem respondeu. Às vezes, quando a gente não ficava quieto. E a Bia não grita? Não, Caio disse, sentando-se no chão perto do pai, mas não perto demais. Ela explica as coisas, e brinca com a gente. E canta, Theo adicionou. Ela canta aquelas músicas que a mamãe cantava. O mundo de Leonardo parou. O quê? As músicas, Enzo disse baixinho. A gente mostrou os vídeos da mamãe para ela, e ela aprendeu as músicas. Leonardo não sabia que os meninos tinham vídeos de Maria. Alguém deve ter guardado para eles, provavelmente alguma babá mais atenciosa que passou por ali. Mas o fato de que eles haviam pedido para Beatriz aprender as músicas, de que eles queriam aquela conexão com a mãe que haviam perdido. Vocês lembram da mamãe? Ele perguntou, a voz mal saindo. A gente lembra um pouquinho, Enzo respondeu, sendo o mais velho por alguns minutos e aparentemente o porta-voz oficial. Lembra do cheiro dela e da voz. E que ela dava abraço apertado, Caio adicionou. Abraço que deixava a gente quentinho. Leonardo fechou os olhos, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordar. Durante quase 2 anos, ele havia evitado falar sobre Maria com os meninos, achando que seria melhor deixá-los esquecer, seguir em frente. Mas eles não haviam esquecido. Eles se lembravam e precisavam falar sobre ela. Ela dava abraços muito bons mesmo, ele disse finalmente abrindo os olhos. Os melhores abraços do mundo. Você também dá abraço? Caio perguntou com aquela inocência devastadora que só crianças têm. A pergunta quebrou algo dentro de Leonardo. Quando foi a última vez que havia abraçado os filhos? Realmente abraçado. Não apenas um tapinha rápido na cabeça ao sair para trabalhar. Eu dou, ele disse, abrindo os braços. Vocês querem? Houve uma hesitação, um momento suspenso no tempo onde Leonardo achou que eles recusariam, que havia esperado demais, destruído demais. Mas então Caio se moveu primeiro, jogando-se nos braços do pai com uma força que tirou o ar dos pulmões de Leonardo. Theo veio logo depois. E finalmente Enzo, o mais cauteloso, se aproximou e completou o abraço coletivo. E Leonardo, o empresário multimilionário que comandava reuniões com dezenas de executivos sem pestanejar, que fechava contratos de milhões sem suar, começou a chorar como uma criança nos braços dos próprios filhos. Desculpa, ele sussurrou contra os cabelos deles. Desculpa por não estar aqui. Desculpa por não ser o pai que vocês merecem. Não chora, pai, Theo disse, sua vozinha preocupada.
A Bia disse que às vezes a gente precisa chorar para ficar melhor. Ela disse isso? Disse. Ela chora às vezes também. Leonardo ergueu a cabeça confuso. Chora? Quando acha que a gente não está vendo, Enzo explicou. Mas a gente vê. Ela fica triste às vezes. Antes que Leonardo pudesse processar aquela informação, ouviram passos na escada. Beatriz voltava com uma bandeja de lanches, mas parou no topo da escada quando viu a cena na sala de brinquedos. Pai e filhos abraçados no chão, todos com lágrimas nos rostos. Ela ia se virar para dar privacidade a eles, mas Leonardo a chamou. Beatriz, espera. Ela se virou incerta. Obrigado, ele disse simplesmente. Não sei o que você fez, mas obrigado. Eu não fiz nada de especial, Sr. Leonardo. Só dei atenção para 3 meninos incríveis que precisavam ser vistos. A frase ecoou na sala como um trovão silencioso. Leonardo percebeu naquele momento o que Beatriz havia feito que nenhuma das outras 15 babás havia conseguido. Ela não havia tentado controlar as crianças. Ela as havia compreendido. Como você conseguiu? Ele perguntou, ainda segurando os filhos. Todas as outras desistiam. Diziam que eles eram impossíveis. Beatriz colocou a bandeja no chão e se ajoelhou para ficar na altura deles. Senhor Leonardo, posso ser sincera? Pode. Seus filhos não eram impossíveis. Eles estavam desesperados. Desesperados? Por atenção, por conexão, por alguém que realmente quisesse estar com eles, não apenas cuidar deles como obrigação. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Crianças sabem quando alguém realmente se importa. E sabem quando alguém está apenas cumprindo um trabalho. Leonardo engoliu em seco. E você? Você realmente se importa ou está apenas cumprindo seu trabalho? Beatriz olhou para os 3 meninos que agora a observavam com aqueles olhinhos esperançosos e sorriu. Senhor Leonardo, nos primeiros 5 minutos com eles, eu já sabia que esses meninos eram especiais. E sim, eu me importo. Muito mais do que deveria, provavelmente. Por quê? Ela ficou quieta por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não contar. Finalmente suspirou. Porque eu sei o que é perder alguém importante muito cedo. E sei o quanto dói quando ninguém te deixa falar sobre isso. A revelação caiu sobre a sala como neve pesada. Leonardo percebeu que havia muito mais em Beatriz do que aparentava, que ela entendia a dor daqueles meninos porque conhecia aquela dor intimamente. Quem você perdeu? Ele perguntou baixinho. Minha mãe, quando eu tinha a idade deles. Os 3 meninos olharam para Beatriz com uma compreensão que ia além das palavras. De repente, ela não era apenas a babá legal que brincava com eles. Ela era alguém que realmente entendia o buraco que existia dentro de cada um. Você tinha alguém para falar sobre ela? Enzo perguntou, sempre o mais direto. Não muito. Meu pai ficou tão triste que não conseguia falar sobre ela. Então eu guardava tudo aqui dentro. Ela apontou para o peito. E isso doía muito. A gente também guarda aqui dentro. Caio disse, colocando a mãozinha no próprio peito. Eu sei. Beatriz disse gentilmente. Mas não precisa ser assim. A gente pode falar sobre ela sempre que vocês quiserem. A gente pode lembrar das coisas boas, das músicas que ela cantava, dos abraços que ela dava. De verdade? Theo perguntou, os olhos se enchendo de lágrimas. De verdade. Lembrar de quem a gente ama não deixa a gente mais triste. Deixa a gente mais perto deles, mesmo quando eles não estão aqui. Leonardo observava aquela cena, incapaz de se mover ou falar. Beatriz estava fazendo em minutos o que ele não havia conseguido fazer em anos. Estava dando permissão para os meninos sentirem, para lembrarem, para continuarem amando a mãe que haviam perdido. E ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que aquela mulher que ele havia contratado por desespero não era apenas uma babá. Ela era exatamente o que aquela família destroçada precisava para começar a se curar. Mas o que Leonardo ainda não sabia é que Beatriz guardava um segredo. Um segredo que, quando revelado, mudaria tudo. Porque ela não estava ali apenas para cuidar das crianças. Ela estava ali para salvar a si mesma também. Os dias seguintes foram os mais estranhos da vida de Leonardo Campos. Pela primeira vez em quase 2 anos,
Ele não conseguia se concentrar no trabalho. Sentava-se na cadeira executiva de couro italiano, que custava mais que um carro popular. Olhava para os relatórios financeiros na tela do computador e tudo o que via eram os rostinhos dos filhos iluminados de felicidade enquanto brincavam com Beatriz. Senhor Campos, está me ouvindo? A voz de Rodrigo, seu diretor financeiro, o trouxe de volta à realidade. Eles estavam em uma reunião com investidores internacionais, discutindo um projeto que valia milhões, e Leonardo havia se perdido completamente nos próprios pensamentos. Desculpe, Rodrigo. Pode repetir? Rodrigo trocou um olhar preocupado com os outros executivos presentes. Leonardo Campos nunca se distraía em reuniões. Nunca perdia o foco. Ele era conhecido justamente por sua capacidade de concentração absoluta quando estava fechando negócios. Eu estava dizendo que os investidores querem uma resposta até o final da semana, Rodrigo repetiu, sobre a expansão para o mercado asiático. Ah, sim. Diga a eles que precisamos de mais tempo para analisar os riscos. Mais tempo? Senhor Campos, estamos trabalhando nesse projeto há meses. Os investidores estão ficando impacientes. Leonardo esfregou o rosto, sentindo o peso da exaustão. Então deixa eles ficarem impacientes. Não vou tomar uma decisão apressada que pode custar milhões. Mas a verdade não era sobre riscos financeiros. A verdade é que Leonardo estava questionando tudo. Questionando se valia a pena passar 18 horas por dia no escritório enquanto seus filhos cresciam sem ele. Questionando se todo aquele dinheiro realmente importava quando ele não conseguia nem abraçar os próprios filhos sem se sentir um estranho. A reunião terminou com todos os executivos claramente confusos com o comportamento do chefe. Quando ficou sozinho, Leonardo fez algo que nunca fazia. Pegou o telefone e ligou para casa no meio do dia de trabalho. Residência Campos, atendeu Dona Clara, a governanta que trabalhava para ele há anos. Clara, sou eu. Como estão as coisas aí? Senhor Leonardo? A surpresa na voz dela era evidente. Está tudo bem, senhor. Os meninos estão no jardim com a senhorita Beatriz. No jardim? Fazendo o quê? Plantando flores, senhor. A senhorita Beatriz disse que seria educativo para eles aprenderem sobre natureza. Leonardo ficou quieto por um momento. Quando foi a última vez que ele havia entrado no jardim da própria casa? Aquele espaço enorme e bem cuidado que Maria tanto amava e que agora era apenas um cenário que ele via pela janela? Leonardo, você ainda está aí? Clara perguntou. Estou. Clara, eu vou voltar para casa mais cedo hoje. Mais cedo? Senhor, ainda é meio da tarde. O senhor nunca volta antes do anoitecer. Eu sei, mas hoje vou voltar cedo. Ele desligou antes que Clara pudesse fazer mais perguntas. Seus funcionários quase tiveram um ataque coletivo quando ele anunciou que estava saindo. Mas, senhor Campos, temos a apresentação para os japoneses logo mais. Sua secretária protestou, visivelmente chocada. Remarca, ou melhor, o Rodrigo pode apresentar. Ele conhece o projeto tão bem quanto eu. Mas, senhor... Rodrigo tentou intervir, sem acreditar no que estava ouvindo. Leonardo Campos nunca, em 15 anos de empresa, havia deixado uma apresentação importante nas mãos de outra pessoa. Não é uma sugestão, Patrícia. É uma ordem. Estou saindo. Leonardo pegou sua pasta e caminhou em direção à porta. Senhor Campos, Rodrigo o chamou preocupado. O senhor está bem? Aconteceu algo? Alguma emergência? Leonardo parou na porta e se virou. Pela primeira vez, seus funcionários viram algo diferente em seus olhos. Não era a determinação fria de sempre. Era algo mais humano, mais vulnerável. Sim, Rodrigo. Tenho uma emergência. Meus filhos estão crescendo e eu estou perdendo tudo. Ele engoliu em seco. E isso é mais importante que qualquer contrato milionário. O escritório ficou em silêncio absoluto. Ninguém sabia o que dizer. Leonardo Campos, o homem que colocava o trabalho acima de tudo, estava saindo no meio do dia para ver os filhos. Cuidem das coisas aqui, ele disse já saindo. E se os japoneses ficarem bravos, digam que eu estive numa reunião mais importante, porque estive mesmo. O trajeto até em casa parecia mais longo que o normal. Leonardo dirigia seu carro importado pelas ruas de São Paulo, mas sua mente estava completamente em outro lugar. Pensava em como havia falhado como pai, em como havia deixado a dor da perda de Maria consumir não apenas a ele, mas a relação com os filhos.
Quando chegou em casa, estacionou na garagem e ficou sentado por alguns minutos, apenas respirando. Depois saiu e caminhou em direção ao jardim, guiado pelas vozes que ouvia de longe. Agora a gente rega com cuidado, Beatriz estava dizendo. Muito devagar para não machucar a plantinha. Assim, era a voz de Theo. Perfeito, você é um jardineiro nato. Leonardo contornou a casa e parou quando os viu. Os 3 meninos estavam ajoelhados na terra, com roupas completamente sujas, cada um cuidando de um vasinho. Beatriz estava ao lado deles, igualmente suja, orientando com paciência infinita. Bia, a minha flor vai ficar grande? Caio perguntou, olhando para o vasinho com aquela seriedade adorável que crianças têm. Vai sim. Se você cuidar dela todo dia, regar com carinho, ela vai crescer forte e bonita. Igual eu? O menino perguntou inocentemente. Beatriz sorriu, limpando a terra do rostinho dele. Igual você. Sabe por quê? Por quê? Porque você também está crescendo forte e bonito. E sabe qual é o segredo? Os 3 meninos a olharam curiosos. O segredo é o amor. Plantas precisam de água e sol, mas também precisam de amor. E crianças são iguais. Precisam de comida e casa, mas também precisam de muito, muito amor. A mamãe dava muito amor para a gente, Enzo disse baixinho. Dava mesmo, Beatriz confirmou. E o amor que ela deu continua aqui dentro de vocês. Nunca vai embora. Mas a gente sente falta, Theo disse, e sua voz tremeu um pouco. Eu sei. É normal sentir falta. Eu também sinto falta da minha mãe todo dia. Todo dia? Caio perguntou. Todo dia. Mas sabe o que eu faço quando a saudade aperta? O quê? Eu penso nas coisas boas que ela me ensinou, nas histórias que ela contava, nas músicas que cantava, e aí é como se ela estivesse aqui comigo de novo. Leonardo sentiu a garganta apertar. Aquela mulher tinha uma maneira de falar com as crianças que era ao mesmo tempo simples e profunda. Ela não mentia para eles, não fingia que a dor não existia. Ela validava os sentimentos deles enquanto ensinava que era possível seguir em frente carregando o amor. Bia, posso te perguntar uma coisa? Enzo disse depois de um momento. Claro. Por que você chora às vezes? A pergunta pegou Beatriz de surpresa. Ela ficou quieta por alguns segundos, e Leonardo percebeu que ela realmente não sabia que as crianças haviam notado. Vocês viram? Ela perguntou suavemente. A gente vê muita coisa, Theo disse com aquela sabedoria que crianças têm. Quando a gente fica quietinho, os adultos acham que a gente não percebe nada, mas a gente percebe. Beatriz sorriu, mas havia tristeza naquele sorriso. Vocês são muito espertos. É verdade, eu choro às vezes, porque eu também tenho coisas difíceis na minha vida. Que coisas? Caio perguntou preocupado. Meu pai está doente. Ele está em um lugar onde médicos estão cuidando dele. Mas eu fico preocupada. É por isso que você vai embora todo domingo? Enzo perguntou. É, eu vou visitar ele, passar um tempo junto, conversar, levar flores. Ele vai ficar bom? Theo perguntou com aquela esperança pura que só crianças têm. Beatriz demorou para responder. Leonardo percebeu que ela estava escolhendo as palavras com cuidado, tentando ser honesta sem assustar as crianças. Eu não sei, ela disse finalmente. Às vezes os médicos conseguem ajudar as pessoas a ficarem boas, mas às vezes a doença é muito forte. O que eu posso fazer é estar com ele, mostrar que eu amo ele e aproveitar cada momento que temos juntos. Igual a gente fazia com a mamãe, Caio disse baixinho. Antes dela ir para o céu. Exatamente igual. Foi nesse momento que Leonardo decidiu se revelar. Deu alguns passos e tossiu levemente para chamar a atenção. Todos se viraram ao mesmo tempo, e as expressões foram diversas. As crianças ficaram surpresas, mas felizes. Beatriz ficou claramente desconfortável, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. E Leonardo percebeu que ela pensava que ele ia repreendê-la por falar sobre a mãe deles. Papai! Caio gritou, correndo até ele com as mãozinhas sujas de terra. Você voltou cedo! Voltei, Leonardo disse, ajoelhando-se para ficar na altura dele. Queria ver o que vocês estavam fazendo. A gente está plantando flores, Theo explicou animadamente. Cada um tem a sua.
A minha vai ser vermelha. E a minha vai ser amarela, Enzo adicionou. A Bia disse que flores amarelas significam amizade. E a minha vai ser rosa, Caio completou. Porque rosa é a cor que a mamãe mais gostava. O comentário fez Leonardo congelar. Ele não sabia que Maria gostava de rosa. Ou melhor, provavelmente sabia em algum momento, mas havia esquecido. Seus filhos de 3 anos lembravam de detalhes sobre a mãe que ele havia deixado escapar. É verdade, ele disse, a voz saindo rouca. Ela adorava a rosa, principalmente rosas de verdade. Ela tinha um jardim cheio delas. Tinha? Enzo perguntou. Onde? Aqui, neste jardim. Ela plantou roseiras logo que nos mudamos para esta casa. As 3 crianças olharam ao redor confusas. Mas não tem rosas aqui, Theo observou. Não tem mais, Leonardo admitiu. Depois que ela foi embora, eu mandei tirar tudo. Não conseguia olhar para as rosas sem lembrar dela. Beatriz, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Senhor Leonardo, perdoe minha intromissão, mas talvez isso seja exatamente o problema. Leonardo a olhou, surpreso com a ousadia. Como assim? O senhor tirou as rosas porque elas lembravam dela. Mas lembrar não é ruim. Lembrar é manter ela viva no coração. Você não entende? Entendo, sim. Beatriz o interrompeu. E havia uma firmeza em sua voz que não estava lá antes. Entendo porque fiz a mesma coisa quando minha mãe morreu. Tirei todas as fotos dela do meu quarto. Guardei todas as roupas. Evitava passar pelos lugares que ela gostava. Sabe o que isso me trouxe? O quê? Mais dor. Porque eu não estava evitando a tristeza. Estava evitando as lembranças boas também. E aí ficou só um buraco vazio que não parava de doer. O jardim ficou em silêncio. As crianças observavam a conversa com aquela atenção intensa que tinham, absorvendo cada palavra. E o que você fez? Leonardo perguntou baixinho. Aprendi que não dá para fugir da dor. A gente tem que passar por ela. Chorar quando precisa chorar. Lembrar quando precisa lembrar. E ir seguindo mesmo com o coração partido. É muito difícil. É. Mas sabe o que é mais difícil? Beatriz olhou para os 3 meninos. Ver seus filhos crescendo sem poder falar sobre a mãe deles. Ver eles engolindo a tristeza porque acham que não podem chorar perto do pai. A acusação estava nas entrelinhas, mas Leonardo a sentiu como um tapa na cara. Ele havia criado um ambiente onde as crianças não se sentiam seguras para expressar suas emoções. Havia transformado a casa em um mausoléu onde o nome de Maria não podia ser pronunciado. Eu não sabia que eles se sentiam assim, ele disse, olhando para os filhos. A gente não quer deixar você triste, Enzo explicou. Quando a gente fala da mamãe, você fica com aquela cara esquisita e vai embora. Que cara esquisita? Aquela cara de querer chorar, mas não conseguir. Theo descreveu com precisão devastadora. Leonardo sentiu as lágrimas queimarem seus olhos de novo. Em poucos dias, ele havia chorado mais que em 2 anos inteiros. E percebeu que talvez isso fosse exatamente o que precisava. Desculpa, ele disse para os filhos. Desculpa por não deixar vocês falarem sobre ela. Desculpa por tentar fingir que a dor não existia. Você sente falta dela também? Caio perguntou. Sinto. Todo dia. A cada minuto. Então por que você nunca fala sobre ela? A pergunta inocente de uma criança de 3 anos expôs a verdade que Leonardo havia escondido até de si mesmo. Ele tinha medo. Medo de que falar sobre Maria tornasse real demais a perda. Medo de que, se permitisse sentir completamente, entraria em colapso e nunca mais conseguiria se levantar. Porque eu tinha medo, ele admitiu. Medo de desmoronar. Medo de não conseguir ser forte para vocês. Mas a Bia disse que chorar não é fraqueza, Enzo falou. Ela disse que é preciso muita coragem para chorar. Leonardo olhou para Beatriz, que havia se afastado discretamente para dar espaço para aquele momento entre pai e filhos, mas ainda estava perto o suficiente para ouvir tudo. A Bia está certa, ele disse. Chorar não é fraqueza. E vocês sabem o que mais? O quê? As 3 crianças perguntaram juntas. Eu acho que a gente deveria plantar rosas de novo. Rosas cor-de-rosa, as preferidas da mamãe. O que vocês acham? As reações foram imediatas.
Os 3 meninos começaram a pular e gritar de alegria, falando todos ao mesmo tempo sobre onde plantar, quantas flores fazer, se podiam ajudar. Mas tem uma condição, Leonardo disse, e todos ficaram quietos para ouvir. A gente planta as flores juntos, eu, vocês 3, e a Bia, se ela quiser ajudar. Beatriz sorriu, limpando discretamente uma lágrima. Seria uma honra. Nas horas seguintes, algo mágico aconteceu naquele jardim. Leonardo Campos, CEO multimilionário que não sujava as mãos nem para trocar uma lâmpada, estava ajoelhado na terra ao lado dos filhos, plantando rosas e rindo de verdade pela primeira vez em anos. Beatriz os orientava pacientemente, mostrando como fazer os buracos na profundidade certa, como posicionar as raízes, como cobrir com terra sem apertar demais. E no processo, Leonardo redescobriu seus filhos. Descobriu que Enzo era perfeccionista, querendo que cada rosa ficasse exatamente do jeito certo. Que Theo era o mais falante, contando histórias inventadas sobre as flores enquanto plantava. Que Caio era o mais carinhoso, parando a cada minuto para abraçar os irmãos ou o pai, como se precisasse do contato físico para se sentir seguro. Papai, posso te contar um segredo? Caio sussurrou quando estavam plantando uma rosa juntos. Pode. O menino olhou para os lados, verificando se os irmãos não estavam ouvindo, e então sussurrou tão baixinho que Leonardo precisou se inclinar. Eu achava que você não gostava da gente. O mundo de Leonardo parou. Cada som ao redor desapareceu. Ele sentiu como se alguém tivesse arrancado seu coração com as mãos nuas. Por que achava isso? Ele conseguiu perguntar, a voz saindo quebrada. Porque você nunca ficava aqui. Sempre ia embora cedo e voltava tarde. E quando estava em casa, ficava trancado no escritório. Os olhinhos de Caio se encheram de lágrimas. A gente esperava você todo dia. Ficava acordado esperando você voltar. Mas você nunca vinha dar boa noite. Cada palavra era uma facada. Leonardo não tinha ideia de que os meninos ficavam acordados esperando por ele. Não sabia que a ausência dele doía tanto. E sabe o que era pior? Caio continuou, as lágrimas agora escorrendo livremente. A gente achava que era culpa da gente. Que se a gente fosse mais bonzinho, mais quietinho, você ia querer ficar com a gente. Leonardo não conseguiu segurar mais. Pegou o filho no colo e o apertou contra o peito, chorando sem controle. Não. Nunca foi culpa de vocês. Nunca. Eu que sou um idiota. Um pai terrível que deixou vocês acharem que não eram amados. Mas você ama a gente? Caio perguntou com aquela necessidade desesperada de confirmação. Caio, eu amo muito vocês. Mais que tudo no mundo. Mais que todo o dinheiro. Mais que todos os negócios. Mais que a própria vida. Então por que não ficava com a gente? Era a pergunta mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Leonardo olhou para o céu, procurando as palavras certas. Porque eu estava muito triste. Tão triste que não conseguia fazer mais nada além de trabalhar. Achei que se trabalhasse bastante a tristeza ia embora. Foi embora? Não, só ficou maior. E sabe por quê? Por quê? Porque enquanto eu tentava fugir da tristeza, estava perdendo vocês também. Estava perdendo os momentos importantes, as risadas, os abraços. Estava perdendo a chance de ser pai de verdade. Caio ficou quieto por um momento, processando. Mas agora você vai ficar mais? Vou, prometo. Promessa de verdade? Daquelas que não pode quebrar? Leonardo estendeu o dedo mindinho. Promessa de verdade. Daquelas que não pode quebrar. Caio entrelaçou seu dedinho minúsculo no do pai e sorriu daquele jeito que iluminava o mundo inteiro. Quando o sol começou a se pôr, o jardim estava transformado. Dezenas de roseiras plantadas, terra revirada, ferramentas espalhadas e 4 pessoas completamente sujas e exaustas. Acho que todo mundo precisa de um banho, Beatriz disse, rindo da situação. Eu primeiro! Theo gritou correndo para dentro de casa. Não, eu! Enzo correu atrás dele. Esperem por mim! Caio tentou acompanhar, mas suas perninhas eram menores. Leonardo o pegou no colo, fazendo o menino dar risadinhas. Vamos juntos? Você vai dar banho na gente? Caio perguntou surpreso. A pergunta revelou mais uma verdade dolorosa. Leonardo não lembrava da última vez que havia ajudado a dar banho nos filhos. Sempre deixava para as babás. Vou.
Ele respondeu. Se vocês quiserem. A gente quer! Os três gritaram em uníssono. Beatriz ficou para trás, começando a organizar as ferramentas. Leonardo estava quase entrando na casa quando se virou. Beatriz? Sim, senhor Leonardo. Obrigado. Por tudo. Por fazer meus filhos sorrirem de novo. Por me fazer lembrar como ser pai. Ela sorriu. Mas havia algo de profundamente triste naquele sorriso. Algo que fez Leonardo parar completamente e realmente olhar para ela. Havia dor ali. Uma dor antiga e fresca ao mesmo tempo. Senhor Leonardo, eu não fiz nada de extraordinário. Só amei eles. É o que eles precisavam. É mais que isso. Você tem um dom. Talvez. Ou talvez eu só entenda a dor deles porque já passei por ela. Sua voz tremeu levemente na última palavra. Leonardo ia responder, mas as crianças o chamaram de dentro da casa, gritando empolgadas sobre qual shampoo usar. Ele acenou para Beatriz e entrou, sem perceber que ela havia ficado parada no jardim, segurando uma roseira com as mãos tremendo. Quando teve certeza de que estava sozinha, Beatriz desabou. Sentou-se na terra úmida, abraçou os joelhos e chorou de um jeito que não chorava há semanas. Chorou pela mãe que havia perdido há tanto tempo. Chorou pelo pai que estava perdendo agora. Chorou pela solidão que a consumia por dentro. Mas principalmente, chorou porque pela primeira vez em anos havia sentido o que era fazer parte de uma família. Mesmo que não fosse sua. Mesmo que fosse apenas emprestada. Ela pegou o celular com as mãos sujas de terra e olhou para a última mensagem da enfermeira do hospital. Beatriz, seu pai está pedindo por você. Está mais fraco hoje. Talvez você devesse vir. A mensagem tinha chegado há 3 horas. Mas Beatriz não podia ir. Era dia de semana, não era domingo, e ela havia prometido às crianças que estaria ali. Não podia quebrar essa promessa. Não podia ser mais uma pessoa que desaparecia da vida deles. Então guardou o celular, limpou as lágrimas com as costas da mão suja e levantou-se. Continuou organizando as ferramentas, plantando cada movimento com a mesma determinação com que plantara as rosas, porque Beatriz escondia mais que apenas uma mãe perdida na infância. Ela escondia o fato de que seu pai estava morrendo naquele exato momento, que os médicos haviam dado dias, talvez horas, que cada segundo que ela passava ali era um segundo a menos com ele. Ela escondia que havia aceitado aquele emprego não apenas pelo dinheiro, mas porque precisava desesperadamente estar perto de uma família. Precisava sentir que ainda havia amor no mundo, que ainda havia esperança, que ainda havia razão para continuar. E escondia, mais que tudo, o fato de que estava fazendo uma escolha impossível, entre estar com o pai que a criou ou com as crianças que precisavam dela. Uma escolha que ninguém deveria ter que fazer. Uma escolha que logo, muito em breve, não seria mais dela para fazer. Porque quando seu pai morresse, ela não teria mais ninguém no mundo. Nenhum irmão, nenhum tio, nenhuma família. Seria completamente, absolutamente sozinha. Mas enquanto organizava as ferramentas no jardim, ouvindo as risadas de Leonardo e dos meninos ecoando pela casa, Beatriz sentiu algo que não sentia há muito tempo. Sentiu que talvez, apenas talvez, ela também pudesse encontrar uma família ali. Mesmo que fosse uma família emprestada. Mesmo que fosse apenas por um tempo. Porque às vezes, é o tempo que temos que faz diferença. Não quanto tempo temos, mas como usamos esse tempo para amar, para conectar, para curar as feridas que todos carregamos. E naquela casa, em meio a rosas recém-plantadas e corações começando a se curar, algo novo estava nascendo. Algo que mudaria todas aquelas vidas para sempre. O telefone de Beatriz vibrou pela 10ª vez durante o café da manhã. Ela olhou rapidamente para a tela enquanto colocava o prato de panquecas na frente de Theo e sentiu o estômago revirar. Todas as ligações eram do hospital, todas não atendidas, porque naquele momento 3 crianças dependiam dela para começar o dia e ela não podia simplesmente desaparecer. Bia, você está bem? Enzo perguntou, percebendo a mudança em sua expressão. Estou sim, querido. Ela mentiu, forçando um sorriso. Só uma mensagem boba. Mas não era boba. E todos na mesa sentiram que algo estava errado. Leonardo, que agora tomava café da manhã com os filhos pela primeira vez em meses,
Percebeu como as mãos de Beatriz tremiam levemente enquanto cortava a fruta para Caio. Beatriz, se precisa atender, pode ir, ele disse gentilmente. Não, não precisa. Está tudo bem. Mas não estava. E quando o telefone tocou pela 11ª vez, Leonardo se levantou e pegou o aparelho das mãos dela antes que pudesse recusar. Alô? Ele atendeu. Senhorita Beatriz Costa? Uma voz feminina perguntou do outro lado. Sou Leonardo Campos, empregador dela. Quem fala? Enfermeira Sônia, do Hospital São Vicente. É urgente que eu fale com a senhorita Beatriz. É sobre o pai dela. Leonardo sentiu o sangue gelar. Pela expressão no rosto de Beatriz, que havia ficado branca como papel, ele soube que era algo grave. Um momento, ele disse, entregando o telefone para ela. Beatriz, atende. É do hospital. Beatriz pegou o telefone com mãos trêmulas e se afastou da mesa. Leonardo viu quando ela encostou na parede da cozinha, como se suas pernas não conseguissem mais sustentá-la. Viu quando ela fechou os olhos apertado, mordendo o lábio inferior para não chorar. Viu quando ela assentiu várias vezes, mesmo sabendo que a pessoa do outro lado não podia vê-la. Eu vou agora, ela disse finalmente, a voz saindo fina, quebradiça. Podem dizer para ele que estou indo. Por favor, digam que estou indo. Quando desligou, ficou parada ali, de costas para todos, os ombros tremendo. Leonardo fez sinal para as crianças ficarem quietas e se aproximou devagar. Beatriz? Meu pai, ela disse sem se virar, a voz saindo sufocada. Ele está pedindo por mim. Os médicos disseram que é questão de horas. A frase caiu sobre a cozinha como chumbo derretido. As 3 crianças entenderam com aquela intuição que crianças têm para tragédias que algo muito ruim estava acontecendo. Você precisa ir agora, Leonardo disse imediatamente. Mas as crianças, eu prometi que ia levá-las no parque hoje. Eles estavam tão animados. Beatriz, olha para mim. Ela se virou lentamente e Leonardo viu que as lágrimas já escorriam pelo rosto dela, mesmo que ela tentasse segurá-las. Seu pai está morrendo. Você precisa estar com ele. As crianças vão entender. Vamos sim, Enzo disse da mesa, descendo da cadeira e caminhando até ela. A Bia precisa ver o pai dela. Theo e Caio seguiram o irmão. E de repente os 3 estavam abraçados nas pernas de Beatriz. Aquele abraço coletivo que eles davam quando queriam consolar alguém. Não fica triste, Caio disse, olhando para cima. Seu pai vai gostar de ver você. A inocência da frase partiu o coração de todos os adultos presentes. Beatriz se ajoelhou e abraçou as 3 crianças com força, chorando abertamente agora. Desculpa por deixar vocês hoje. Não precisa pedir desculpa, Theo disse, com aquela sabedoria precoce. Família é mais importante. Leonardo sentiu um aperto no peito. Suas próprias palavras que ele havia dito para Rodrigo no escritório, sendo repetidas por um filho de 3 anos. Vai, Beatriz, ele disse. Eu cuido deles. Vou levar no parque. Vou fazer tudo o que você ia fazer. Mas, senhor Leonardo, o senhor tem reuniões. Não tenho nada mais importante que estar com meus filhos. Ele colocou a mão no ombro dela. E nada mais importante que deixar você estar com seu pai. Beatriz assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Ela subiu correndo para pegar a bolsa e, quando desceu, Leonardo a esperava na porta com as chaves do carro. Leva meu carro. É mais rápido. Senhor Leonardo, eu não posso. Pode e vai. Não discute. Ele colocou as chaves na mão dela. E Beatriz? Sim? Fica o tempo que precisar. Não se preocupa com nada aqui. Ela assentiu, incapaz de falar, e saiu correndo. Leonardo ficou parado na porta vendo o carro sair em alta velocidade e sentiu o peso de tudo o que estava acontecendo. Papai, o pai da Bia vai morrer? Caio perguntou quando voltaram para dentro. Leonardo se ajoelhou na frente dos 3. Não ia mentir para eles. Não de novo. Sim, ele está muito doente e os médicos não conseguem mais ajudar. Igual a mamãe? Theo perguntou baixinho. Parecido com a mamãe, sim. Então a Bia vai ficar sozinha? Enzo perguntou. E havia uma preocupação genuína em sua voz. Ela não tem mais ninguém? A pergunta atingiu Leonardo como um soco. Ele não havia pensado nisso. Beatriz havia mencionado que a mãe havia morrido quando ela era criança. Se o pai morresse agora, ela realmente ficaria completamente sozinha no mundo. Não sei,
Ele respondeu honestamente. Mas ela tem vocês. E me tem também. Mas a gente é família de verdade? Caio perguntou com aquela inocência devastadora. Família não é só quem tem o mesmo sangue. Leonardo disse, sentindo as próprias palavras ressoarem dentro dele. Família é quem a gente ama, quem a gente cuida. E a Bia cuida de vocês, não cuida? Os três assentiram vigorosamente. Então ela é nossa família. E quando ela voltar, vamos mostrar isso para ela. O resto da manhã foi estranho. Leonardo tentou manter a rotina que Beatriz havia estabelecido. Banho, troca de roupa, brincadeiras educativas. Mas descobriu que não era tão fácil quanto parecia. Os meninos, percebendo que ele estava tentando, foram surpreendentemente pacientes com suas tentativas desajeitadas. Não é assim que a Bia coloca a pasta de dente. Theo corrigiu gentilmente. É só um pouquinho. A Bia sempre canta quando troca nossa roupa, Caio informou, para ficar mais divertido. A Bia deixa a gente escolher qual história quer ouvir. Enzo explicou quando Leonardo pegou o primeiro livro que viu. Cada comentário era uma revelação de como Beatriz havia se tornado parte integral das vidas daquelas crianças. Em poucas semanas, ela havia criado tradições, rotinas, pequenos rituais que faziam os meninos se sentirem seguros e amados. E Leonardo percebeu, com uma clareza dolorosa, que se Beatriz fosse embora, não seria apenas uma babá deixando o emprego. Seria alguém importante saindo das vidas deles. De novo. Papai, você acha que a Bia vai embora depois? Enzo perguntou no meio da manhã, verbalizando o medo de todos. Embora como? Embora da nossa casa. Igual às outras babás. Leonardo sentou no chão da sala de brinquedos, rodeado pelos 3 filhos. Vocês têm medo que ela vá embora? A gente gosta muito dela, Theo disse. Ela é a melhor babá que a gente já teve. Ela não é só babá, Caio corrigiu. Ela é como... O menino não conseguiu terminar, mas Leonardo entendeu. Beatriz havia preenchido um vazio que ele nem sabia que existia. Não era a mãe deles. Nunca seria. Nunca poderia ser. Mas era alguém que amava genuinamente, que se importava, que estava presente. Se depender de mim, ela não vai embora, Leonardo prometeu. Mas Beatriz está passando por algo muito difícil agora. Quando ela voltar, vai precisar de apoio, de carinho. Vocês conseguem dar isso para ela? Conseguimos, os 3 responderam juntos. Podemos fazer desenhos para ela, Enzo sugeriu. E dar abraços, Caio adicionou. E cantar aquela música que ela gosta, Theo completou. Leonardo sorriu, orgulhoso. Seus filhos tinham aprendido empatia, compaixão, a arte de cuidar dos outros. E tinham aprendido isso com Beatriz. As horas passaram devagar. Leonardo cancelou todas as reuniões do dia. Ignorou ligações urgentes, deixou o trabalho completamente de lado. E pela primeira vez, não sentiu culpa. Sentia-se exatamente onde deveria estar. Levou os meninos para o parque como havia prometido. Empurrou balanços, ajudou a subir no escorregador, correu atrás deles no gramado até ficar sem fôlego. E em cada momento, percebeu quantas coisas havia perdido ao se trancar no escritório. Papai, olha como consigo ir alto, Theo gritou do balanço. Cuidado, não vai muito alto, Leonardo disse. E depois percebeu que estava fazendo exatamente o que um pai deveria fazer. Se preocupar, estar presente, participar. Quando voltaram para casa no final da tarde, os 3 estavam exaustos e felizes. Leonardo também estava exausto, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de quem fez algo que realmente importava. Estavam jantando, uma pizza que Leonardo havia pedido porque não tinha a menor ideia de como cozinhar. Quando ouviram a porta da frente se abrir, todos pararam de comer imediatamente. Beatriz entrou na cozinha caminhando como um fantasma. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, o rosto pálido, as roupas amarrotadas. Ela olhou para todos sentados à mesa e desabou. Não foi um choro suave. Foi um desabamento completo. O tipo de choro que vem das profundezas da alma quando perdemos a única pessoa que nos restava no mundo. Leonardo se levantou imediatamente e a segurou antes que ela caísse. Ela se agarrou a ele como uma criança assustada, soluçando sem controle. Ele se foi, ela conseguiu dizer entre soluços. Eu segurei a mão dele até o final.
Mas ele se foi. Sinto muito. Muito mesmo. As 3 crianças desceram das cadeiras e correram para abraçá-la também. Agora eram 4 pessoas abraçadas no meio da cozinha, todos chorando por um homem que apenas uma delas conhecera, mas cuja perda afetava todos. Ele disse que estava orgulhoso de mim, Beatriz disse entre lágrimas. Disse que eu era a filha mais corajosa do mundo. Disse que eu ia ficar bem. Você vai ficar bem, Leonardo disse, segurando firme. Não agora, não amanhã, mas vai. Eu não tenho mais ninguém. Ela chorou. Nenhum tio, nenhum primo, nenhum irmão. Estou completamente sozinha. Foi quando Caio, o menor, o mais sensível, disse algo que ninguém esperava. Você tem a gente. Beatriz olhou para baixo, para aquele rostinho sincero olhando para ela. A gente pode ser sua família. Ele continuou com aquela lógica simples que só crianças têm. Você cuida da gente. A gente cuida de você. É verdade, Enzo concordou. Você é a melhor pessoa do mundo. A gente te ama. Muito, 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 Theo enfatizou. Beatriz desabou de novo, mas dessa vez não era apenas tristeza. Era uma mistura de dor e gratidão, de perda e esperança, de fim e recomeço. Eu também amo vocês, ela sussurrou. Mais do que vocês imaginam. Leonardo a guiou até o sofá, e os próximos minutos foram um emaranhado de abraços, lágrimas e palavras de consolo. As crianças se revezaram contando para Beatriz tudo o que haviam feito durante o dia, tentando animá-la com suas histórias. E o papai empurrou a gente no balanço até ficar cansado, Theo contou. E ele correu com a gente, Caio adicionou. E prometeu que você nunca vai ter que ir embora, Enzo disse olhando significativamente para o pai. Leonardo assentiu. É verdade. Beatriz, você tem um lar aqui, pelo tempo que precisar. Senhor Leonardo, eu... Não é caridade, ele interrompeu. É gratidão. Você devolveu meus filhos para mim. Me ensinou a ser pai de novo. Me mostrou que ainda existe amor no mundo mesmo quando a gente acha que perdeu tudo. Mas eu sou só a babá. Não, Leonardo disse com firmeza. E percebeu que estava dizendo isso tanto para ela quanto para si mesmo. Você é muito mais que isso. Você é família. A palavra pairou no ar, pesada e significativa. Família. Não por sangue, não por obrigação, mas por escolha, por amor, por laços que se formam quando pessoas se importam genuinamente umas com as outras. Eu não sei se consigo continuar trabalhando agora, Beatriz admitiu. Tem tantas coisas para resolver. Funeral, papelada, fechamento da casa dele. Então tira quantos dias precisar, Leonardo disse. Seu emprego está garantido. E se precisar de ajuda com qualquer coisa, funeral, advogado, o que for, só falar. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, genuinamente confusa. Por que está sendo tão generoso? Leonardo olhou para os 3 filhos que agora estavam todos apertados no sofá ao lado de Beatriz e sentiu algo apertar em seu peito. Porque você me ensinou que generosidade não é sobre dinheiro, é sobre presença. Você esteve presente para meus filhos quando eu não estava. Agora é minha vez de estar presente para você. Beatriz fechou os olhos, deixando novas lágrimas escorrerem. Mas dessa vez não eram apenas lágrimas de dor. Eram lágrimas de alguém que havia perdido uma família, mas estava encontrando outra. Naquela noite, depois que as crianças finalmente dormiram, todas insistindo em dormir no quarto de Beatriz para fazê-la companhia, Leonardo ficou acordado pensando em como a vida muda em instantes. Semanas atrás, ele era um homem fechado, amargo, perdido em sua própria dor. Seus filhos eram estranhos que moravam na mesma casa, e Beatriz era apenas mais uma babá que ele havia contratado sem expectativas. Mas agora, tudo havia mudado. Ele havia reencontrado seus filhos. Havia aprendido que vulnerabilidade não era fraqueza. E havia descoberto que família podia ser construída, não apenas herdada. E Beatriz, que havia perdido tudo, estava descobrindo que ainda havia lugar para ela no mundo. Que ainda havia pessoas que se importavam. Que ainda havia razão para continuar. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que os próximos dias trariam desafios que testariam essa família recém-formada de maneiras que nenhum deles estava preparado. Porque quando a dor é profunda, a cura é lenta. E o caminho para se tornarem realmente uma família estava apenas começando. Beatriz não voltou ao trabalho nos dias seguintes.
Ela estava na casa, mas não estava realmente presente. Vagava pelos corredores como um fantasma, respondendo quando falavam com ela, mas com os olhos vazios, distantes. Leonardo observava de longe, respeitando seu luto, mas preocupado com o quanto ela havia se fechado. As crianças sentiam a mudança também. Tentavam animá-la com desenhos, histórias, abraços espontâneos. Mas Beatriz apenas sorria tristemente, agradecia, e voltava para aquele lugar escuro dentro da própria mente. Papai, a Bia está triste de novo, Caio disse uma manhã, olhando pela janela do quarto onde Beatriz estava sentada no jardim, parada, apenas olhando o vazio. Ela está de luto, filho. É normal ficar assim quando a gente perde alguém que ama. Mas ela disse que o amor da gente ia ajudar. Theo lembrou, confuso. Por que não está ajudando? Leonardo se ajoelhou para ficar na altura deles. Às vezes o amor não tira a dor, só faz ela ser mais fácil de carregar. A Bia precisa de tempo. Quanto tempo? Enzo perguntou com aquela necessidade infantil de respostas concretas. Não sei. Cada pessoa precisa de um tempo diferente. Mas Leonardo estava começando a se perguntar se tempo era realmente tudo que Beatriz precisava. Ela mal comia, mal dormia, mal falava. Era como se uma parte dela tivesse morrido junto com o pai. Foi numa tarde, quando ele chegou em casa mais cedo do trabalho, algo que agora fazia regularmente, que encontrou Beatriz na cozinha, olhando para um envelope aberto com expressão devastada. Beatriz, o que aconteceu? Ela olhou para ele com olhos vermelhos e inchados. Dívidas. Meu pai, ele tinha muitas dívidas médicas. O tratamento era caro, o plano de saúde não cobria tudo e ele pegou empréstimos. Quanto? Quase R$100.000. Sua voz era apenas um sussurro. Eu não tenho esse dinheiro. Mal tenho economias. E agora estão cobrando de mim como herdeira. Leonardo pegou os papéis das mãos trêmulas dela e examinou. Era real. Faturas de hospital, contratos de empréstimo, avisos de cobrança. Eu vou te ajudar com isso. Não, Beatriz disse imediatamente. O senhor já faz demais. Não posso aceitar dinheiro. Beatriz, não, senhor Leonardo. Já me deu um emprego, um lugar para ficar. Tem sido mais generoso do que eu merecia. Não vou pegar dinheiro emprestado. Então não pegue emprestado. Eu dou. Absolutamente não. Ela se levantou e pela primeira vez em dias havia fogo em seus olhos. Eu não sou caridade. Não vim trabalhar aqui para que o senhor resolvesse minha vida. A explosão pegou Leonardo de surpresa, mas ele entendeu. Beatriz estava no limite, lutando para manter sua dignidade enquanto tudo desmoronava ao redor. Então o que você vai fazer? Ele perguntou calmamente. Vou arranjar outro emprego. Talvez 2 empregos. Vou pagar essas dívidas mesmo que leve anos. E aqui? Vai sair? A pergunta ficou suspensa no ar como uma guilhotina. Beatriz olhou para a sala, onde as crianças brincavam, suas vozes ecoando pela casa. Eu não quero sair, ela admitiu, a raiva se desfazendo em tristeza. Mas como vou pagar R$100.000 ganhando 5.000 por mês? Mesmo economizando tudo, levaria anos. E os juros vão aumentando. E se eu aumentasse seu salário? Para quanto? 10.000? 15? Ainda levaria anos, senhor Leonardo. E ainda seria esmola disfarçada. Leonardo pensou por um momento. Havia uma solução óbvia, mas ele tinha medo de como Beatriz reagiria. Decidiu arriscar. E se você não fosse mais babá? Beatriz o encarou confusa. Como assim? Vira diretora de cuidados infantis da empresa. Eu estou expandindo os negócios, vários executivos têm filhos, precisamos de alguém competente para criar um programa de apoio às famílias dos funcionários. Salário de 25.000 por mês com bônus. O silêncio foi ensurdecedor. Beatriz o olhava como se ele tivesse enlouquecido. Senhor Leonardo, isso é obviamente uma invenção para me ajudar. Não é. Rodrigo estava me pressionando para criar esse departamento há meses. Só não tinha encontrado a pessoa certa. Ele deu de ombros. Você é a pessoa certa. Eu não tenho experiência corporativa. Tem 6 anos de experiência em creche comunitária, formação em pedagogia e conseguiu fazer o impossível com meus filhos. Isso é mais qualificação que a maioria dos candidatos teria. Beatriz sentou-se novamente, processando.
Com 25 mil por mês, poderia pagar as dívidas em menos de um ano. Poderia recomeçar a vida. Mas havia algo na proposta que a incomodava. E se não der certo? E se eu não for boa no cargo? Aí a gente reavalia. Mas eu aposto que você vai ser excepcional. E as crianças? Quem vai cuidar delas? Foi aí que Leonardo percebeu que essa era a verdadeira preocupação. Beatriz não estava relutante por causa do dinheiro ou da posição. Estava com medo de perder a conexão com Enzo, Theo e Caio. As crianças continuam sendo sua prioridade, ele disse gentilmente. Você vai trabalhar parte do tempo no escritório, parte do tempo aqui. E quando estiver no escritório, eu estarei aqui. O senhor? Estou reorganizando minha vida, Beatriz. Menos horas no escritório, mais horas em casa. Aprendi isso com você. Beatriz sentiu os olhos encherem de lágrimas de novo. Por que está fazendo tudo isso? Leonardo hesitou. A verdade era complexa, multicamadas, difícil de colocar em palavras. Mas ele tentou. Porque quando Maria morreu, eu morri um pouco também. Fechei meu coração, me afastei de tudo que importava. Você chegou aqui e me mostrou que ainda dá para viver, que ainda dá para sentir, que ainda dá para ser uma família, mesmo quando parece impossível. Senhor Leonardo, você salvou minha família, Beatriz. Deixa eu ajudar a salvar você. O choro veio silencioso, mas intenso. Beatriz cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Leonardo se aproximou e pela primeira vez a abraçou. Não como empregador e empregada, mas como duas pessoas que haviam passado pela mesma dor e estavam tentando encontrar o caminho de volta à luz. Tá bom, ela sussurrou contra o ombro dele. Vou aceitar. Mas só se for um cargo real, com responsabilidades reais. Não quero favorecimento. Você vai trabalhar tanto que vai se arrepender, Leonardo prometeu, e os dois riram através das lágrimas. Mas nem tudo seria fácil. Nos dias seguintes, enquanto Beatriz começava a se recuperar e a aceitar sua nova posição, um problema inesperado surgiu. Enzo começou a agir de forma estranha. O menino, sempre o mais controlado, o mais maduro, começou a ter explosões emocionais do nada. Gritava com os irmãos por coisas bobas, recusava comida, acordava chorando no meio da noite. Não sei o que está acontecendo, Beatriz disse para Leonardo uma noite, depois de passar uma hora tentando acalmar o menino. Ele não quer falar comigo. Deixa eu tentar. Leonardo subiu até o quarto que os três dividiam. Theo e Caio já dormiam, mas Enzo estava sentado na cama, abraçando o travesseiro, com cara de quem havia chorado muito. Posso sentar? Leonardo perguntou. Enzo deu de ombros, que Leonardo interpretou como um sim. Sentou-se na beirada da cama, sem pressa, esperando. Quer conversar sobre o que está te incomodando? Não. Tá bom. Posso ficar aqui quieto com você então? Enzo assentiu. E ficaram ali em silêncio por vários minutos. Leonardo havia aprendido que às vezes as crianças precisavam apenas de presença, não de palavras. Foi Enzo quem finalmente quebrou o silêncio. Papai, a Bia vai embora? Não, por que você acha isso? Porque todo mundo vai embora. A voz do menino era pequena, assustada. A mamãe foi embora. Todas as babás foram embora. O pai da Bia foi embora. Todo mundo sempre vai embora. Leonardo sentiu o coração se partir. Seu filho de 3 anos estava carregando um medo tão grande, tão pesado, que nem sabia como processar. Enzo, olha para mim. O menino ergueu os olhinhos vermelhos. A mamãe não escolheu ir embora. Ela não queria nos deixar. Foi um acidente, algo que ninguém podia controlar. Mas ela foi, e doeu muito. Doeu. Doeu tanto que eu achei que nunca ia parar de doer. Leonardo pegou a mãozinha do filho. E sabe o que eu fiz? Tentei fugir da dor trabalhando demais. E acabei indo embora de vocês também, não foi? Enzo assentiu lentamente. Mas eu voltei. Estou aqui agora, e não vou embora de novo. Prometo. E a Bia? A Bia também não vai. Ela faz parte da nossa família agora. Mas o pai dela morreu. Ela deve estar muito triste. E quando as pessoas ficam muito tristes, elas vão embora. A lógica infantil era devastadora em sua simplicidade. Para Enzo, tristeza levava à perda, levava ao abandono. Enzo, é verdade que a Bia está triste? Muito triste. Mas sabe por que ela não vai embora? Por quê?
Porque ela tem vocês. Vocês três são a razão que ela tem para ficar. Vocês dão amor para ela. E esse amor ajuda a dor a ser mais fácil de carregar. Igual você e a gente. Leonardo sorriu. Igual eu e vocês. A gente se ajuda. É para isso que serve família. Papai, eu tenho medo. Medo de quê? De que um dia você acorde e não me ame mais. Igual parou de vir dar boa noite. A confissão arrancou as últimas defesas de Leonardo. Ele pegou o filho no colo, mesmo o menino já sendo grande para isso, e o apertou forte. Enzo, me escuta bem. Eu sempre amei vocês. Mesmo quando não estava presente, mesmo quando estava perdido na minha própria tristeza, eu amava. Só não sabia como mostrar. E agora sabe? Estou aprendendo, e vocês estão me ensinando. Você, Theo, Caio e a Bia. Estão me ensinando que amor não é só sentir, é mostrar, é estar presente, é abraçar quando alguém chora, é brincar no parque, é dar boa noite todo dia. Você vai dar boa noite todo dia agora? Todo dia. Promessa de dedinho. Eles entrelaçaram os dedinhos e Enzo finalmente relaxou nos braços do pai. Leonardo começou a cantar baixinho a mesma música que Beatriz cantava e sentiu o filho adormecer contra seu peito. Quando saiu do quarto, Beatriz estava no corredor. Tinha ouvido tudo. Você está se tornando um pai incrível, ela disse baixinho. Estou tentando. Aprendi com a melhor. Senhor Leonardo. Leonardo. Só Leonardo. Acho que já passamos do ponto de formalidades. Ela sorriu. Leonardo, então, obrigada. Por quê? Por me dar uma família quando eu perdi a minha. Por confiar em mim com seus filhos. Por me mostrar que ainda vale a pena acreditar em pessoas boas. Beatriz, você que nos deu uma família de volta. Nós estávamos morando na mesma casa, mas vivendo em mundos diferentes. Você nos trouxe de volta. Eles ficaram ali no corredor, no silêncio confortável de pessoas que se entendem sem precisar de muitas palavras. Sabe o que é engraçado? Beatriz disse depois de um momento. Eu passei tanto tempo cuidando de todo mundo, meu pai, as crianças, todo mundo, que esqueci de cuidar de mim. E agora vocês estão cuidando de mim. É para isso que serve família. A gente se cuida. Família, ela repetiu, como se estivesse testando o peso da palavra. Nunca pensei que fosse ter uma de novo. E nunca pensei que fosse conseguir consertar a minha. Mas aqui estamos. Foi quando ouviram passinhos leves. Caio havia acordado e estava parado na porta do quarto, esfregando os olhinhos. Bia, papai, por que vocês não estão dormindo? Estávamos conversando, Beatriz disse, se ajoelhando para ficar na altura dele. Mas já estamos indo dormir. Posso dormir com você hoje, Bia? Tive um sonho ruim. Beatriz olhou para Leonardo, pedindo permissão silenciosa. Ele assentiu. Pode sim, vem. Ela pegou o menino no colo e o levou para seu quarto. Leonardo ficou parado no corredor, observando, e sentiu algo quente e estranho no peito. Não era paixão. Era cedo demais, inadequado demais para isso. Era algo diferente. Era o reconhecimento de que aquela mulher não era apenas importante para seus filhos. Ela havia se tornado importante para ele também. E isso o assustava e confortava ao mesmo tempo. Porque Leonardo havia jurado que nunca mais se permitiria amar alguém. A dor de perder Maria havia sido grande demais. Mas Beatriz estava mostrando, sem querer, que o coração humano tem capacidade infinita para amor. Não era substituição. Maria sempre seria a mãe dos meninos, sempre teria um lugar especial em seus corações. Mas havia espaço para mais amor, para mais conexões, para mais família. E talvez, apenas talvez, para mais esperança. Naquela noite, Leonardo ficou acordado pensando em tudo que havia mudado. Sua empresa estava indo bem mesmo com ele trabalhando menos horas. Seus filhos estavam felizes, seguros, amados. E Beatriz estava se curando, lentamente, mas consistentemente. Mas ele sabia que ainda havia desafios pela frente. O mundo não facilita para famílias não convencionais. Haveria julgamentos, perguntas difíceis, situações complicadas. Mas pela primeira vez em anos, Leonardo se sentia preparado para enfrentar qualquer coisa. Porque ele não estava mais sozinho. Tinha 3 meninos incríveis que o amavam incondicionalmente.
E tinha uma mulher extraordinária que havia mostrado que recomeços são possíveis, que famílias podem ser construídas e que o amor, em todas as suas formas, sempre encontra um caminho. O caminho não seria fácil, mas valeria a pena. Cada segundo valeria a pena. 6 meses depois, Leonardo estava parado na entrada da escola, observando algo que nunca imaginou que veria. Enzo, Theo e Caio corriam pelo pátio com outras crianças, rindo alto, sem medo, sem aquela sombra de tristeza que carregavam antes. Mas não era isso que prendia sua atenção. Era a cena perto da cerca. Beatriz conversava com outras mães, sorrindo genuinamente, e quando uma delas perguntou sobre sua relação com as crianças, ela respondeu sem hesitar: "São meus filhos, não por sangue, não por papéis legais, mas por escolha, por amor, por cada noite acordada quando um deles tinha pesadelo, por cada joelho ralado que ela beijou, por cada história que contou, por cada abraço que deu." Leonardo sentiu o peito apertar. Nos últimos meses, havia testemunhado uma transformação tão profunda que às vezes não acreditava que era real, mas era. E tinha um preço. "Senhor Campos", ele se virou. Era a diretora da escola, professora Helena, com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer. Julgamento disfarçado de preocupação. "Precisamos conversar sobre a situação familiar das crianças." Situação? Bem, é que temos recebido perguntas de outros pais sobre quem é a senhora Beatriz, se ela é a nova esposa, a namorada ou... "Ela é a família deles", Leonardo interrompeu. "Entendo, mas para os registros escolares precisamos de clareza. As crianças a chamam de Bia, ela os busca, assina autorizações, participa das reuniões. Os outros pais estão confusos sobre o que exatamente?" A voz de Beatriz veio de trás. Ela havia se aproximado e havia fogo em seus olhos. "Sobre eu não ser a mãe biológica? Sobre eu ser jovem demais? Sobre nossa família não se encaixar no modelo tradicional?" A diretora ficou sem palavras por um momento. "Não é julgamento, senhora Beatriz. É apenas protocolo." "Protocolo", Beatriz repetiu. E Leonardo viu que ela estava lutando para manter a compostura. "Deixa eu te contar sobre protocolo. Quando a mãe deles morreu, essas crianças ficaram com um pai que estava tão destruído que esqueceu como amar. Quando eu cheguei, eles tinham 3 anos e já achavam que eram um fardo, que ninguém os queria." "Beatriz", Leonardo tentou intervir. "Não, deixa eu terminar." Ela olhou diretamente para a diretora. "Hoje, essas 3 crianças sabem que são amadas incondicionalmente. Sabem que tem um pai presente que escolhe estar com eles. Sabem que tem alguém que os leva para a escola, ajuda com lição de casa, beija cada machucado, enxuga cada lágrima. Então me diz, qual protocolo importa mais? O papel ou o amor?" O pátio havia ficado silencioso. Outras mães observavam a cena, algumas com desaprovação, outras com lágrimas nos olhos. Foi quando Enzo se aproximou correndo, sem perceber a tensão. "Bia, papai, vem ver o que eu desenhei." Ele pegou a mão de Beatriz e a de Leonardo, tentando puxá-los juntos. Theo e Caio vieram logo atrás, os 3 formando um círculo ao redor dos adultos, falando todos ao mesmo tempo sobre suas conquistas do dia. E Leonardo percebeu. Aquilo era o que importava. Não o que os outros pensavam, não o protocolo, não as convenções sociais. Aquelas 3 crianças felizes, seguras, amadas. "Com licença", ele disse para a diretora. "Meus filhos precisam me mostrar algo importante." Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Leonardo encontrou Beatriz no jardim, sentada entre as roseiras que haviam plantado juntos. As flores estavam florescendo, lindas e resilientes, assim como eles. "Você foi incrível hoje", ele disse, sentando ao lado dela. "Fui rude. Não deveria ter perdido a paciência." "Não foi rude. Foi honesta." Leonardo respirou fundo. "Beatriz, eu preciso te perguntar uma coisa." Ela olhou para ele e havia algo vulnerável em seus olhos. "Você é feliz aqui? De verdade? Porque sei que não foi isso que você planejou para sua vida. Você tinha sonhos, planos, e acabou cuidando dos filhos de outra pessoa." "Leonardo, para." Ela pegou a mão dele. "Eu não acabei cuidando dos filhos de outra pessoa.
Eu ganhei uma família quando achei que nunca teria uma. Ganhei 3 meninos incríveis que me ensinam todo dia o que é amor verdadeiro. E ganhei... Ela parou, como se as próximas palavras fossem grandes demais para sair. Ganhou o quê? Ele insistiu suavemente. Ganhei você. Alguém que me vê, que me valoriza, que confia em mim com a coisa mais preciosa que tem. Leonardo sentiu o coração acelerar. Nos últimos meses, havia lutado contra sentimentos que pareciam impossíveis, inapropriados. Mas agora, olhando para aquela mulher extraordinária sob o luar, não conseguia mais fingir. Beatriz, eu não sei como isso aconteceu. Não sei quando deixou de ser sobre você cuidar dos meus filhos e passou a ser sobre você ser parte essencial de quem somos. Mas aconteceu. E eu também sinto, ela interrompeu, lágrimas brotando. Mas tenho medo. Medo de estragar o que temos. Medo de que as pessoas digam que é errado, que é cedo demais, que importa o que dizem? Leonardo limpou uma lágrima do rosto dela. Maria sempre vai ser a mãe deles. Sempre vai ter um lugar em nossos corações. Mas isso não significa que não há espaço para mais amor, para mais vida, para mais futuro. Você tem certeza? Tenho certeza de uma coisa. Você salvou minha família. Me salvou. E agora não consigo imaginar um dia sem você nele. Eles ficaram ali em silêncio, mãos entrelaçadas, apenas existindo juntos. Não era declaração dramática de amor. Não era pedido de casamento. Era algo mais simples e mais profundo. Era o reconhecimento de que haviam construído algo real, algo precioso, algo que merecia ser protegido. Papai? Bia? Os dois se viraram. Enzo estava na porta com os irmãos atrás dele. Achamos que vocês tinham ido embora, o menino disse, e havia aquele medo antigo em sua voz. Nunca, Leonardo disse abrindo os braços. Vem aqui. Os 3 correram e se jogaram em um abraço coletivo. Beatriz e Leonardo os envolveram. Aquela família imperfeita e perfeita ao mesmo tempo. Enzo, Leonardo disse olhando para o filho. Lembra quando você tinha medo que todo mundo fosse embora? Ainda tenho, às vezes. Eu sei, mas quero te mostrar uma coisa. Ele apontou para as roseiras ao redor. Vê essas flores? A gente plantou juntos, lembra? Lembro. No começo eram só sementes. Frágeis, pequenas. A gente não sabia se iam crescer. Mas sabe o que aconteceu? Cresceram, Theo respondeu. Exato, porque a gente cuidou delas todo dia. Regou, tirou as ervas daninhas, protegeu do frio, e agora olha como estão lindas. Igual a gente, Caio disse com aquela sabedoria inocente. A gente também cresceu, exatamente igual vocês. E sabe por quê? Leonardo olhou para cada um. Porque família é como jardim. Precisa ser cuidada todo dia. Precisa de paciência, dedicação, amor. E quando a gente faz isso, mesmo as sementes mais frágeis podem virar as flores mais bonitas. E a gente nunca vai parar de cuidar do nosso jardim? Enzo perguntou. Nunca. Promessa de dedinho. Os 5 entrelaçaram os dedinhos. Aquele ritual que havia se tornado sagrado entre eles. Foi quando Beatriz percebeu algo que fez seu coração explodir. Na mão de Enzo havia um desenho. Era uma casa, com 5 pessoas na frente. Embaixo, em letras trêmulas de criança, estava escrito: Minha família. 5 pessoas. Papai, Bia, Enzo, Theo, Caio. Enzo, posso guardar esse desenho? Ela perguntou, a voz falhando. Claro, fiz para você saber que você é da gente. Beatriz não conseguiu segurar mais. Chorou abertamente, abraçando aquelas 3 crianças que haviam dado sentido a uma vida que parecia ter terminado quando seu pai morreu. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por me deixarem fazer parte da família de vocês. Você não faz parte. Enzo corrigiu com seriedade. Você é a família. Tem diferença. E tinha. Toda a diferença do mundo. Naquela noite, deitado na cama, Leonardo pensou em como a vida é estranha. Meses atrás, estava perdido em sua própria dor, afogando-se em trabalho para não sentir, distante dos próprios filhos. Então, uma mulher apareceu, não para substituir o que havia sido perdido, mas para mostrar que ainda era possível construir algo novo em meio às ruínas. Beatriz não havia trazido de volta Maria. Ninguém poderia.
Mas havia trazido algo igualmente precioso: a possibilidade de recomeçar, de amar de novo, de ser família de novo. No quarto ao lado, Beatriz olhava para o desenho que Enzo havia feito e sentia algo que não sentia desde que era criança: pertencimento. Ela pertencia ali, não porque alguém mandou, não porque era seu trabalho, mas porque aquelas 4 pessoas haviam aberto espaço em seus corações para ela. Ela pensou no pai, que havia partido dizendo estar orgulhoso dela. Imaginou se ele sabia, onde quer que estivesse, que ela havia encontrado seu lugar no mundo, que ela não estava mais sozinha. E enquanto as roseiras balançavam na brisa noturna, liberando seu perfume doce no ar, 5 pessoas dormiam sob o mesmo teto. Não era a família que Leonardo havia imaginado ter. Não era a vida que Beatriz havia planejado viver. Era melhor, porque era real, era construída, era escolhida. E no final, não é o sangue que faz uma família. É o amor que nos faz acordar todo dia e escolher ficar. Escolher cuidar. Escolher amar, mesmo quando dói, mesmo quando é difícil, mesmo quando o mundo não entende. É o abraço que acalma o pesadelo. É a presença que diz: eu estou aqui. É a promessa de dedinho que significa para sempre. Família não é perfeita. Nunca é. Mas quando é construída com amor verdadeiro, é o lugar mais seguro do mundo. E aquela família, imperfeita, não convencional, construída em meio às ruínas da dor, era a prova viva de que sempre há esperança. Sempre há segundas chances. Sempre há possibilidade de recomeçar. Porque no fim, o que realmente importa não é de onde viemos ou como começamos. É quem escolhemos ser uns para os outros. E eles haviam escolhido ser família para sempre.